E nós voltamos com a nossa entrevista nessa quarta-feira no Bronca Livre. Estamos falando com o prefeito Eduardo Japonês. E no programa de ontem, terça-feira, prefeito, eu deixei a seguinte pergunta para você. O aumento do IPTU, o tão discutido e debatido aumento do IPTU. O que de fato tinha nesse aumento, que houve tanta revolta da população ou não da população? Nós vimos, na verdade, alguns grandes empresários mais esperneando aí sobre esse aumento e pouca população. O que de fato tinha que a Câmara de Vereadores apoiou essa situação? Na verdade, realmente, tudo aquilo que talvez afete o bolso não é bom para a população. Obviamente que a população não quer pagar mais impostos, né? Ninguém aguenta essa carga nossa tributária, né? Mas o IPTU, talvez por fatores políticos, durante esses 17, 18 anos, a base de cálculo não foi corrigida. Então nós temos aí, para você ter um exemplo, nós tínhamos terrenos que eram avaliados, cobrados impostos sobre terrenos de R$250, R$300 o terreno. Então, para se corrigir isso, realmente, para atualizar para hoje, realmente ia ficar muito grande. Aí nós tínhamos aprovado, e em alguns casos, realmente, como você disse, de grandes empresários aí, que o aumento chegaria até 300%. Mas veja bem, 300% de terrenos que hoje, com certeza, valeriam R$500 o metro, elas estão sendo cobradas sobre R$11,90. Então, você aplica 300% sobre R$11,90, eu acho que ainda não chegou àquilo que deveria, né? Mas, enfim, só que tinha alguns casos também, como a gente tinha algumas distorções que vieram até nós, inclusive através de corretores, né? Principalmente naquelas casas de madeira, que eram cobrado o mesmo valor, ia ser cobrado o mesmo valor sobre casa de alvenaria. Então, tinha esse erro, né? Então, a gente mandou para a Câmara de novo, a gente recuou. E em alguns casos que davam, por exemplo, e outra, Elton, nós temos hoje quase 50% de inadimplência do IPTU. Né? Quase 50% de inadimplência. Isso quer dizer o quê? Não adianta a gente aumentar talvez 100%, 200%, né? Se aumentar mais ainda a inadimplência. Quer dizer, nós tentamos fazer a correção, só que não surtiu efeito. Se a pessoa não pagar, não surtiu efeito. E outra, ia causar um grande problema para aquele contribuinte, porque ele ia ficar inadimplente com os 200%. Né? Então, a gente optou por um outro modelo de todo ano tentar, né, fazer uma correção assim, menor, mas que essa correção tem que vir, a gente tem que chegar ao que realmente o imóvel vale, a gente tem que chegar. Porque senão a gente não tem o serviço, a gente não pode fornecer o serviço para o município sem dinheiro, simplificando, sem dinheiro. Né? Porque, na verdade, a prefeitura ela é um órgão arrecadador, que ele arrecada, né, e o seu dinheiro ele aplica muito bem em forma de serviço, em forma de prestação de serviço, em forma de remédio, enfim, de obra, de asfalto, de educação, enfim, né? Mas a gente precisa ter esse recurso para aplicar bem. Então, aí também para o ano que vem, nós temos aí um planejamento para a gente ter uma melhor gestão ainda, que começou pelo IPTU. Né? Eu acho que o município é um órgão arrecadador, então nós precisamos ser competentes. Você acha que, quando você fala competente, você acha que faltou, então, um entendimento melhor do que a máquina pública quando propôs a primeira situação e depois se mexeu? Faltou esse conhecimento na hora de formular a proposta? Na verdade, é muito... a dose, ela tem que ser colocada, né, por etapas. A gente não consegue fazer tudo em um ano. Né? Não consegue. Haja vista exatamente a inadimplência. A SAI também, nós temos 50% de inadimplência. E veja, nós passamos aí a eleição, tanto essa eleição que teve aí de governo e de presidente, nós passamos aí a campanha todinha cortando água de inadimplente. Quem estava inadimplente tem que cortar água. Porque a gente tem que parar com esse negócio de somente chega na época da eleição, dá o desconto, não paga, alivia,
Porque, na verdade, é exatamente desse recolhimento, aí já não é imposto, aí é prestação de serviço. Você acha Né? que, então, essa inadimplência é herança política, falta de dinheiro ou o consumidor que não dá importância para o pagamento desse imposto ou falta conscientização sobre isso? É culpa de quem está à frente. Né? Porque se eu optasse também por perdoar a dívida, dar desconto, a gente vai sucateando, e pela primeira vez, se não me falha, de 6 a 7 anos, que o SAI teve poder de investimento este ano. Até então não tinha, só pagava a despesa, só pagava funcionário. Esse ano nós adquirimos carro, adquirimos máquina, fizemos postos, né? Graças ao quê? Graças à sua eficiência. Eu dou um exemplo, a gente no Brasil, eu dou um exemplo, dizem que banco é a instituição que mais dá dinheiro, mais ganha dinheiro. Mas nós temos no Brasil banco quebrando. Por quê? Se a atividade é a mesma. Talvez seja falta de gestão, talvez não, é falta de gestão. Então, é isso que a gente precisa melhorar mais aqui no município. E não é algo que, não é de agora, não é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é algo que já vem acontecendo. Né? Por exemplo, esse exemplo do IPTU é de 17, 18 anos. Né? Os loteamentos sem asfalto são de 20 anos atrás. Já pensou se todo loteamento fosse exigido o asfalto? A gente não teria um palmo de asfalto para fazer hoje. Essa questão do asfalto, eu sou testemunha viva. Uma vez, quando o Rover foi abrir o Moisés de Freitas ainda, quando foi abrir o Moisés, o primeiro Moisés, e aí eu peguei e falei para ele, isso em 2010, falei, prefeito, o senhor vai autorizar loteamento sem asfalto em 2010? 2010, exatamente. 2010, sendo que em Primavera do Leste, desde 2005, já não se abria mais. Aí ele falou assim, isso é atrapalhar o crescimento da nossa cidade. E aí está aí o crescimento hoje, né? Talvez realmente cresceu, mas cresceu de forma desordenada e faltando aí esse monte de infraestrutura, que agora chega na época da chuva, né? A gente tem várias reclamações e com razão. Então, por isso que quando eu falo que é realmente de quem está à frente, que é do prefeito, a culpa é realmente do prefeito. Se deixou de fazer. Né? Você acha que, eu não sei, a prefeitura hoje adota o sistema de negativação ou não está adotando? Sim. Quem não paga IPTU está indo para o Serasa. Exatamente. E nós fizemos o refis também esse ano, né, para quem estava inadimplente, quem estava devendo muitos anos. Então, porque, na verdade, a gente precisa receber. Né, Então, nós fizemos esse refis, o desconto da multa e dos juros, não do principal. Como era feito também em algumas situações. Do Marlon. Exatamente. O último ano do Marlon foi feito um pacotão lá. Que depois no final teve que pagar, parece. Todo mundo teve que pagar. Enfim. Né? Então, acho que essas decisões... Essa inadimplência do IPTU, eu sei que é um número que às vezes o senhor não tem na cabeça, mas representa em média quanto financeiramente para a gente? Vai representar mais ou menos aí 5 milhões aí por ano. 5 milhões por ano. 5, talvez um pouco mais. Porque nós temos o IPTU predial e o territorial, né? Mas eu acredito que deve dar. Isso, sem contar também aí, a ADSE também, aí agradecer a Câmara, em relação à COSIP, que exatamente por esse crescimento do município, né? Esse crescimento do município, hoje nós temos, acho que, se não me engano, 15, 16 mil terrenos vazios, que são iluminados, que estão consumindo energia. Né? E esse consumo de energia aumentou. Só que como no terreno vazio não era cobrado a taxa de iluminação. E todos os municípios cobram a taxa de iluminação. Né? Então, não era cobrado, acabava criando um déficit aí de 200 mil, 250 mil por mês, que também aí você sabe aquela dívida... A dívida milionária. E por falar nessa dívida milionária, nós vamos entrar no assunto no programa de quinta-feira, vamos começar com ela e depois falar de algumas áreas de investimento já para a nossa cidade. Vamos falar dessa dívida que o senhor parece-me que foi lá, conversou, negociou essa dívida com a Energisa. Mas isso você vai conferir no programa de quinta-feira.